Um prazer estar aqui palestrando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Martins, sou psicoterapeuta, neuropsicopedagogo e muito grato pelo convite da minha amiga Adriana de estar aqui falando um tema tão importante com vocês, que é a contribuição dos pais na formação da personalidade dos filhos. Infelizmente, poucos pais têm essa consciência de que aquilo que os filhos serão no futuro tem muito a ver com a educação que ele recebeu no início, principalmente quando ele é criança, né? Alguns pais simplesmente deixam os seus filhos reféns das suas próprias interpretações de mundo, sem orientar, sem educar. E aí eu quero começar a palestra com uma frase muito polêmica, né? Pode passar? Pode passar, essas algumas formações, mas isso não importa. Uma frase muito polêmica que é o seguinte: eduque o seu filho corretamente e provavelmente ao crescer não necessitará de um psicólogo. Essa frase, na verdade, eu relativizei porque ela estava dando problema, sabe? Algumas mães estavam chateadas comigo. Poxa, quer dizer que você está falando que meu filho está indo no psicólogo porque eu não soube educar? Que história é essa, né? Elas ficavam bravas comigo porque eu falava isso, né? Alguns psicólogos também ficavam chateados comigo. Como assim? Eu tenho muito paciente, muito cliente que é educado. Isso está querendo dizer o quê? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nessa palestra eu vou provar para vocês que realmente tem tudo a ver com a educação. Então a frase original, que eu tive que relativizar para poder, amaciar um pouquinho, é assim: eduque o seu filho e quando crescer ele não necessitará de um psicólogo. Ok? Então, se o seu filho está no psicólogo, é porque em algum momento você errou. E nada demais em errar, nada demais. Eu erro até hoje. Eu também erro, de vez em quando, na educação do meu filho, ninguém é perfeito. A grande virtude é você saber aprender com seus erros. E ter a humildade de falar: poxa, eu estou errando, não está certo, e pedir ajuda. Essa é a grande virtude. Pior coisa que pode existir é você achar que você é a mãe ou um pai que sabe tudo e que dá uma educação perfeita para o seu filho. Porque nem eu que estudo isso há 10 anos, nem eu tenho essa pretensão e acho que a minha educação é a melhor do mundo. Não acho mesmo. Estou aprendendo a cada dia. Então essa humildade é muito importante. Pode passar. Bom, a personalidade, de uma pessoa ela é consolidada pela educação. É o que ela vai aprender. O que você é hoje, você aprendeu a ser assim. Não foi uma construção genética. Hoje a neurociência já provou que a sua personalidade é determinada não pelas condições genéticas, mas pelo ambiente. Por aquilo que você absorveu do ambiente, aquilo que você interpretou, o seu mapa mental, aquilo que você construiu a partir das suas próprias experiências quando criança e a partir da modelagem que você fez com seus pais. Então você começa a interpretar o ambiente, começa a criar crenças na sua mente, seus conceitos, seus pensamentos, seus valores partem daí, e isso vai construindo a sua personalidade. A educação prestada pelos pais tem papel determinante na saúde mental dos filhos, à medida que contribui para a formação de uma personalidade possibilizadora e não limitante. As crianças que ficam reféns da sua própria interpretação de mundo estão numa canoa sem remos em direção ao horizonte. Certamente, a omissão ou negligência dos pais comprometerá a autoimagem dos filhos e produzirá comportamentos disruptivos. Então, é muito importante que o pai esteja atento a dar uma educação de qualidade para o seu filho, para evitar que lá na frente ele venha sofrer com alguns transtornos, alguns problemas, que é muito engraçado. Você chega no consultório, o pai fala assim para mim: eu não sei, dei a melhor educação que eu pude para o meu filho e agora ele está com esse problema e tal. Será que foi mesmo? Na sua concepção de educação, aquilo que você acredita, mas será que... E as necessidades dele, né? Eu tenho um amigo que ele é pastor e ele tem 2 filhos, já adultos. E um filho é todo certinho e o outro é todo complicado, né? E aí ele chegou para mim e falou assim: rapaz, eu não sei o que eu fiz, eu dei a mesma educação para os 2. E eu falei: o erro está exatamente aí. Porque se são pessoas diferentes, você deveria ter dado educação diferentes. Um para cada um tem uma necessidade. E se você não tiver essa sensibilidade, essa percepção, você vai acabar errando, ok?
Bom, estatística, só para vocês entenderem. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre o aumento agudo e constante da doença mental da infância, que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas são: 1 a cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente foi observado. Um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos de idade. Talvez vocês conheçam aqui crianças que estão sofrendo, passando diversas dificuldades. E aí o que acontece? Você vai no psiquiatra. E o psiquiatra faz o quê? Medicina maravilhosa de hoje, né? Só trata sintoma, não trata causa, né? Parece que a medicina de hoje viraram agenciadores da indústria dos remédios, só conhece de bula na maioria das vezes, e eles adoram dar diagnóstico, né? Aí o seu filho, por exemplo, ele é aquele bem esquentadinho, levado, que não obedece você. Aí você leva, às vezes, um psicólogo, às vezes um psiquiatra, tem TOD, transtorno obsessivo desafiador, ele tem TOD. Já bota uma doença no menino, leva no psiquiatra. Se leva no psiquiatra, já vai enfiar um remédio que tem vários efeitos colaterais. E na maioria das vezes não tem TOD coisa nenhuma, às vezes é falta de educação mesmo. Às vezes o menino não teve educação, é levado, o pai não sabe lidar. Você lembra da Super Nani? Quem já viu aquele programa da Super Nani? Rapaz, o filho encapetado. Né? Eu mesmo olhava aquele programa anos atrás e falava, isso aí não tem jeito não. Esse aí, pode esquecer. E os pais, o que eu estou fazendo? Os pais não sabiam, eles davam o melhor que eles podiam. Eles tentavam, né? Só que o filho não tinha jeito. Aí a Super Nani ficava só 3 dias na casa da mãe e do pai, só olhando, vendo como o pai lidava com a situação. A Super Nani só fazia assim com a cabeça. Meu Deus do céu, o que esses pais estão fazendo? Eles estavam achando que estavam certos, né? Aí a Super Nani chamava a atenção deles, eles não gostavam não, meu filho que sabe educar sou eu, olha, então por isso vocês me chamaram aqui, né? E o Super Nani chegava depois de 3 dias, botava lá um quadrinho, começava a escrever, ó, a partir de hoje vocês vão fazer isso, ensinando os pais a educar. O que acontecia? Vocês lembram do programa? O garoto, um milagre aconteceu, o garoto virou um santo, né? O garoto entrou na linha. Por quê? Educação. Pega esse menino que a Super Nani foi e botou no eixo, leva no psiquiatra. Claro que eu não vou generalizar, nem todos, né? Mas infelizmente muitos. Ele vai falar, ih, tem TOD, tasca ali remédio, né? Hoje em dia até timidez virou síndrome. Se você vai no consultório do psiquiatra e você simplesmente é tímido demais, vão dizer que você tem uma síndrome, vão te dar um remédio para timidez. Timidez é uma construção social, gente. Você tem que ressignificar crenças na sua cabeça, não tem que tomar remédio. Ok? Mas hoje a indústria do remédio é isso aí. Tá? Autismo. Epidemia de autismo. Todo mundo agora tem autismo. Porque as crianças agora que estão nas telas não se relacionam mais, você só quer ficar aqui, não tem inclusão social, não passam pela fase da inclusão social, que vai favorecer a construção da sua própria identidade, ficam lá no quarto, começam a ter uma crise existencial, começam a adquirir fobia social, não quer se relacionar com ninguém, né? Começa a adquirir depressão ou ansiedade, aí leva no psiquiatra. Não, seu filho é autista, porque ele tem problema de socialização, o papai é autista. Aí a mãe chega em casa desesperada, autista coisa nenhuma. Na maior parte das vezes não tem nada a ver com autismo. Tem a ver mesmo com o quê? Educação. TDAH, então, eu tenho TDAH, mas eu tenho mesmo, né? TDAH virou moda, virou chique ter TDAH. Todo mundo agora tem TDAH. Só que quando uma criança chega lá, estamos aqui com uma psicopedagoga também que sabe disso, ó, meu filho tem TDAH, ele não presta atenção, ele chega na aula, ele fica assim, ó, viajando, a professora falou que ele tem TDAH. Aí você faz a anamnese. Antes de fazer os testes, tem testes para isso, né? Antes de fazer os testes, você faz uma anamnese para saber. Aí você pergunta para a mãe, ele dorme que horas? Ah, fica até 3 horas da manhã no videogame. Não dorme, não tem sono bom? Não. Fica no videogame. E a alimentação dele? Ih, só come besteira. E as telas? Fica muito tempo? 5 horas por dia na tela. Só sabe mexer em tela. Celular. Vai almoçar celular. Vai sair celular.
eu não posso nem dar os testes para ele fazer, porque se eu der os testes, vai dar que deu TDAH. Por quê? Porque essa forma, essa rotina que a criança está assumindo hoje, ela vai ter os mesmos sintomas de alguém que tem TDAH. Mas não é que ela tem TDAH, ela só não tem uma boa educação. Ela só não tem pais que disciplinem. Ela só não tem pais que criem uma rotina correta, saudável para a criança. Deixa a criança refém das suas vontades. E aí vai acontecer isso aí. Então, muito do que a gente vê hoje, as estatísticas de aumento disso, aumento daquilo e tal, depressão, ansiedade, eu posso garantir para vocês que muito disso é falta de uma educação adequada. Ok? Alguém pode trazer uma aguinha para mim? Pode trazer, Sueli, uma aguinha? Uma educação adequada. Vamos lá. Transtornos de personalidade. Bom, não quero passar rápido por aqui, só alguns exemplos. Nós sabemos que existem várias pessoas com transtorno de personalidade. Antigamente isso era coisa de adulto, né? Só adulto tinha transtorno de personalidade. Hoje em dia você vê criança com transtorno de personalidade. Né? Então, quer dizer, a coisa está ficando feia mesmo, né? Transtorno de personalidade borderline, já ouviram falar? Caracterizado pela instabilidade emocional, impulsividade, medo do abandono. Obrigado. A pessoa com borderline tem aversão à possibilidade de ser rejeitada, por isso recorre à manipulação emocional e comportamentos autodestrutivos para impedir que os seus medos se concretizem. A gente vê isso em criança hoje. Transtorno de personalidade antissocial. A principal característica desse transtorno é a falta de empatia. Já viu aquela criança que não tem empatia com nada, cara? Você está chorando na frente dela, ela está olhando para tua cara assim. Ela não tem sentimento por ninguém, bicho. Transtorno de personalidade antissocial. A principal característica desse transtorno é a falta de empatia, por ser incapaz de se colocar no lugar do outro. Indivíduos com essa condição podem ser manipuladores, desrespeitosos e mentirosos. Transtorno de personalidade narcisista, definido pela presença de sentimentos de grandiosidade e invencibilidade. O narcisista julga ser mais importante do que os demais, mas ainda assim precisa da constante validação dos outros para se sentir amado e idolatrado. Lembrei do meu filho agora, né? Meu filho chegou para mim e falou assim: pai, quando que o Cristiano Ronaldo ele vai se aposentar? Eu falei: não sei, mano. Por que você sabia disso? Não, porque eu quero saber se eu fizer 18 anos, se ele se aposentar, eu vou entrar no lugar dele. Né? 10 anos de idade, meu filho é um amorzinho. Eu falei: não, tudo bem, esse problema não, eu até acredito, você pode entrar assim no lugar dele, mas você tem que fazer o que ele fez. Vamos lá, vamos mostrar aqui a disciplina do Cristiano Ronaldo. Eu aproveito para ensinar, né? Olha a alimentação dele. Olha o treino que ele faz, atividade física todos os dias. Olha a disciplina que ele tem. Quer ser o Cristiano Ronaldo? Eu apoio, mas tem que fazer a mesma coisa que ele fez. Então, tem que ter cuidado. Quando você for aproveitar as ocasiões para ensinar de uma forma que ele não se sinta, que tem mãe que estimula, não, você é, sem ensinar o sacrifício, o preço que ele vai ter que pagar para chegar naquilo ali. Isso é complicado. Pode passar. Transtorno de personalidade histriônica consiste em padrões de comportamento dramáticos e sedutores, além da busca perpétua por atenção. Pessoas com essa condição gostam de ser o centro das atenções. Transtorno de personalidade esquizotípica, caracterizado pela dificuldade de se relacionar, paranoia e pensamento mágico. A pessoa com essa condição cria justificativas fantásticas para explicar eventos do dia a dia. Gente, tem muito adolescente com esse transtorno, tá? Transtorno de personalidade esquizotípica, que os psiquiatras estão dizendo o seguinte: seu filho tem esquizofrenia. Imagina um diagnóstico desse. E às vezes não tem nada a ver com esquizofrenia, pelo amor de Deus, né? O que tem a ver é que algumas crianças hoje é tão comum a crise de ansiedade, né? Algumas crianças estão tão ansiosas porque elas estão acostumadas a vários estímulos ao mesmo tempo, principalmente das redes sociais e tal, ela não consegue ter tédio, ela não consegue parar, ela tem que ter estímulo. E quando ela não tem o estímulo, ela começa a entrar numa crise de ansiedade. O cérebro, ele viciou no prazer, ele viciou no estímulo, dopamina, direto. O cérebro está pedindo dopamina. Então, quando a criança não tem essa dopamina, o cérebro interpreta o seguinte: poxa, tem alguma coisa errada com ele. Aí manda uma mensagem lá para a amígdala, que fica aqui no sistema límbico, né, responsável pela reação de luta ou fuga, né? Manda uma mensagem para a amígdala e fala assim: está tendo algum problema, ele está sem dopamina. Aí a amígdala começa a jogar o quê? Cortisol lá para cima, jogar adrenalina no corpo, a criança começa a sentir ansiedade.
porque não está tendo prazer, não está tendo estímulo. E aí, essa ansiedade pode chegar a tal ponto que o cérebro faz o quê? Para proteger aquela criança, dá uma desligada. Dá uma desligada. Nessa desligada, ele começa a ter alucinações, ou começa a ter algumas paranoias, ou achando que estão perseguindo ele, porque aí o cérebro, que nem aconteceu comigo no avião uma vez, eu era adolescente e tive um surto psicótico no avião, com medo do avião, meu cérebro desligou. Eu parecia um bêbado dentro do avião, falando um monte de bobagem. O cérebro faz isso para te proteger, né? E aí você vai, acontece isso com a criança, o cérebro dá aquela bugada para proteger ele daquela ansiedade, aí vai no médico, meu filho teve uma crise de ansiedade, agora estão achando que vão perseguir ele. A primeira coisa que o médico deveria perguntar é o seguinte: depois que aconteceu isso, ele continuou tendo crise de ansiedade? Não. Então, é um transtorno de personalidade esquizotípico. Não é esquizofrenia, mas não, eles vão dizer que é esquizofrenia. E vão dar remédio para doença mental, tarja preta, que vai deixar o seu filho arriado, com vários problemas, efeitos colaterais. Muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Tá? Transtorno de personalidade evitativa. Assim como acontece na personalidade borderline, a pessoa com essa condição teme o abandono. A diferença é que ela prefere evitar situações sociais para não estabelecer laços. A baixa autoestima e a baixa tolerância ao estresse também são sintomas comuns. Pode passar. Então vamos lá. Como é que é formada a personalidade de uma pessoa, né? Tudo começa com as crenças lá em cima que ela adquire na fase da infância, como eu falei, através das próprias experiências e através da modelagem, daquilo que ela vê do pai, né? Porém, as crenças que vão fazer maiores diferenças, né, na vida e na formação da personalidade da criança, muitas das vezes são crenças limitantes, são as crenças ruins, não são as crenças boas. Exemplo, se eu fizer um elogio para você agora, daqui a 10 anos, talvez, você vai esquecer o elogio que eu te fiz. Mas se eu te ofender agora, daqui a 10 anos, você vai lembrar da ofensa que eu te fiz. Por que isso? Porque o nosso cérebro, a gente tem que entender como o cérebro aprende, né? O nosso cérebro, ele registra tudo que é via emocional. Por isso que a neurociência hoje, ela está trazendo técnicas de didática, né, que é a neurodidática, para você ensinar as crianças, trabalhando o emocional delas, o conteúdo mais emocional. Porque se você conseguir fazer isso, você vai ser o melhor professor do mundo. Você vai conseguir jogar aquele conteúdo, vai distribuir aquele conteúdo nas áreas corticais do cérebro responsáveis pela memória de longo prazo, que esse é o objetivo. Se o cérebro ele não reter esse conteúdo, ele vai jogar esse conteúdo para as partes do cérebro responsáveis pela memória de curto prazo. Daqui a 3 dias ele esqueceu tudo. É assim que funciona. Então, quando a criança ela passa por uma situação ou uma experiência que atingiu ela emocionalmente, aquela experiência e a crença que nasceu a partir dessa experiência vai se instalar no cérebro da pessoa e vai ser determinante para que ela, na formação da personalidade dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que na hora de educar? Com as crenças da criança. Tem pai que não conversa com o filho para saber o que o filho pensa sobre nada. Vai vendo, está na internet, vai lá. Não pergunta nada, não conversa, não se comunica, né? E a comunicação é a melhor ferramenta para você conseguir educar o seu filho, né? As crenças vão determinar os valores de uma pessoa. Os valores de uma pessoa vão determinar as suas decisões. Ela vai tomar decisões baseadas nos seus valores, bem como o comportamento, que todo comportamento parte de uma decisão. Então, as decisões vão determinar os comportamentos. E esses comportamentos e essas decisões vão determinar as emoções da pessoa, que é a reação de tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela decide, né? E as emoções associadas às decisões, ao comportamento, vão ser responsáveis pela autoimagem que você tem de si. Gente, é muito interessante falar sobre isso, porque na psicoterapia, às vezes, o que a gente trabalha com a pessoa? A mudança de autoimagem. Você pega uma pessoa tímida, chega lá no consultório, psicoterapia, porque eu não tenho medo de casar, eu tenho medo de empreender, eu não falo com ninguém, eu sou tímido, eu não sei o quê.
Isso é autoimagem, é como ela se vê, correto? Aí você trabalha essa mudança da autoimagem, a pessoa decola, da noite para o dia. Ela muda, pum, só porque mudou a autoimagem dela. Muitas das coisas que você tem hoje na sua vida, que você passa por problemas de procrastinação, de não dar certo nos relacionamentos, né, casamento, você pode ter certeza que muitos desses problemas que você passa hoje se resolveria apenas com a mudança da autoimagem, de como você se vê. Tem gente que não consegue ascender profissionalmente, tem todos os recursos para poder fazer isso, não consegue. Por quê? Problema de autoimagem. Então, lá nas crenças, você trabalhando as crenças, você vai evitar que a criança tenha uma autoimagem negativa de si, porque isso vai bloquear, vai paralisar a criança não vai ser uma criança de sucesso. Você quer que o seu filho seja uma pessoa de sucesso? Trabalhe a autoimagem dele. Começa como trabalhando? As crenças que ele tem. Né? Pode passar. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre personalidades? Nós temos aqui 9 personalidades, né? Esse aqui é um enneagrama. Enneagrama, quem já conhecia o enneagrama aí? Conhecia? O enneagrama é uma ferramenta milenar, existe há mais de 1000 anos. Talvez seja a ferramenta mais antiga utilizada por psicólogos e psicoterapeutas, tá? Que existe. E o enneagrama ele vai trazer os 9 tipos de personalidade que você pode ter. Você que está aqui hoje, você está encaixado em algum desses aqui. Tá? É bom você conhecer, porque quando você conhece a sua personalidade, e lá na psicoterapia a gente faz isso, né? A gente identifica essa personalidade da pessoa, só em identificar, eu já sei quais são as crenças limitantes que ela tem, eu já sei quais são os vícios emocionais dela, eu já sei quais são os mecanismos de defesa que ela usa, eu já consigo descobrir um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Então, nós temos aqui o tipo 1, que é o perfeccionista, o tipo 2, que é a prestativa, o 3, que é a motivadora, 4, a romântica, 5, a observadora, 6, a precavida, 7, a entusiasta, 8, a controladora e 9 é a pacificadora. Até o final da palestra eu quero que vocês me digam qual é o tipo de vocês, ok? Vamos lá. Pode passar. Vamos falar um por um, tá? Tipo 1, perfeccionista. Gente, prestem atenção como isso é importante. Características: super exigente, perfeccionista, critica muito, julgador, tolerância zero, irritado, paciente, moralista. Sei o que é certo e você não. Seu sem noção, né? Coisa de quem? Hipócrita, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Esconde seus defeitos, só quer mostrar a parte boa. Sabe aquela pessoa perfeccionista que tudo tem que estar certinho no lugar, né? Tudo tem que estar bonitinho, as camisas são separadas por cores, sabe? Se vê uma sujeira, né, meu amor? Se vê uma sujeira, já fica, né, irritada, tal. Então, uma pessoa perfeccionista. Essa pessoa que é perfeccionista, parece brincadeira, parece uma coisa comum, mas em níveis mais obsessivos, ela pode adquirir um transtorno, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma doença complicada. E dá pena de quem é assim, porque a pessoa sofre muito com isso, tá? Então, nós temos que evitar esse tipo de situação. E qual é a crença limitante? Como pensa uma pessoa que é perfeccionista? Serei amado quando for perfeito. A criança, ela pensa assim, eu vou ser amado pelos meus pais quando eu fizer tudo certo. Como é que uma criança, que não deveria pensar dessa forma, porque ela deveria pensar que o amor dos pais é incondicional. Essa é a crença saudável. Independente do que ela faça de errado, o meu filho sabe que eu vou amá-lo, né? Meu filho, quando erra, eu falo, olha, filho, você vai hoje ficar sem videogame, sem celular. Hoje você não vai fazer nada disso, porque você errou e você precisa ser disciplinado. Tá? O pai está fazendo isso porque eu te amo. Tiro as coisas dele, mas não fico de birra com ele. Mostrando que aquilo mexeu comigo e tal. Não, eu pego ele, deito ele no meu colo na sala e vou ver filme com ele. Eu penalizei, mas não preciso maltratar ele. Não, só disciplinar. São coisas diferentes. Tem pai que acha que disciplina é maltratar o filho, não é isso. É disciplinar o filho, é diferente, são coisas diferentes. Então, como é que uma criança chega a esse pensamento, né? Pô, sou amado se eu sou perfeito. Exemplo, coisas que alguns fazem, né? Não sei se você vai se identificar aí. Mas, filho, você viu o filho de fulano?
só tira 10. Ai, sem brincadeira, até arrepia. Só tira 10, você tem que ser igual ao fulano. Você viu a educação do ciclano? Como é que é o filho de ciclano? Olha. Aí ele começa assim, pô, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser igual ao fulano. Aí ele começa a se policiar para não ser o que ele acha que ele tem que ser, mas ser como os outros acham que ele deve ser. E aí ele começa a querer buscar a perfeição para ter o amor do pai, para ter a aceitação das pessoas. Amanhã, quando ele chegar à fase de inclusão social, ele vai querer ser aquele mais certinho, porque ele entende que ele só vai conseguir ser acolhido por aquele grupo se ele atender as normas daquele grupo. Pode ser um grupo bom, pode ser um grupo ruim, né? Tem que ter cuidado. Então, quando você, por exemplo, pune o erro, como se o erro fosse uma coisa que não se deve cometer, você errou, vai ser penalizado. Você errou, vai ser penalizado. Calma. Quem aqui não erra? Você se penaliza quando você erra todos os dias? Por isso que quer penalizar o seu filho. Ele errou, filho, errar faz parte da vida. A questão é aprender com o seu erro. Essa é a grande virtude. O que você aprendeu com o seu erro? O que você aprendeu a partir daí? Isso é comunicação, isso é ensinar o filho a criar crenças saudáveis. O que você aprendeu a partir desse comportamento aí? Foi bom? Qual foi o resultado? Esse resultado é bom ou ruim para você, na sua concepção? O que você acha? E deixa a criança refletir. Leva uma reflexão. Mas se você punir toda vez que a criança erra, não pode errar, é proibido errar. Só vou ser amado dos meus pais quando eu fizer tudo certo. E é triste pensar assim. Qual é o dilema? Pessoas do tipo 1 estão sempre se frustrando porque a vida e os outros não são como deveriam ser. E, sobretudo, se frustram devido à sua própria imperfeição. Eles acabam criando um padrão moral para eles mesmos muito elevado, que eles mesmos não conseguem atingir. Só que eles não querem admitir isso para a sociedade, então eles criam uma máscara, muitas das vezes. Então, na frente das pessoas, ele é muito bom, mas no escondido ele não é tudo aquilo que ele diz que tem que ser. Muito crítico, gosta de julgar todo mundo está errado, só ele que está certo. Só ele que está certo, ok? Não tem tolerância nenhuma com ninguém, com o erro de ninguém. Tem um senso de justiça, se errou, tem que pagar. Errou, tem que pagar. Misericórdia zero. Tipo de pessoa complicada para se relacionar. Quem é casado aí com o marido ou esposa perfeccionista, é duro. Não é fácil, não. Né? Tem que saber lidar. Vamos lá, pode passar. Volta aí. Vício emocional, a ira. O perfeccionista vive irado, revoltado com a vida, nada está perfeito, tudo está errado, nada presta. Se ele vai numa igreja, ele só vê os defeitos da igreja, ele não consegue ver as virtudes. Se ele convive com uma pessoa, a primeira coisa que ele olha são os defeitos, ele não vê as virtudes e ele fica irado por ver que o mundo não é perfeito, como o mundo deveria ser, como ele acha que o mundo deveria ser. Então ele é uma pessoa irada, o vício emocional dele é a ira, é uma pessoa nervosa, uma pessoa intolerante. O mecanismo de defesa dele, controle de reação, autocensura que internaliza a ira e responde de forma racional, reprimindo as emoções. Então o perfeccionista, ele está sempre se reprimindo aquilo que ele quer, porque isso não é moral. A sociedade não aceita. Então ele está sempre sendo juiz de si mesmo, se julgando e julgando os outros. E isso de reprimir os seus sentimentos, porque às vezes aqueles sentimentos não se coadunam com um padrão elevado moral que ele criou para si, faz com que ele tenha ansiedades. Então é normal que esse tipo de perfil, de personalidade, seja uma pessoa ansiosa. Não é uma crise de ansiedade, mas uma ansiosa, que se ele não tratar, em níveis mais obsessivos, pode ser uma ansiedade severa e pode gerar o transtorno obsessivo compulsivo. Então tem que tratar isso aí no seu marido, inclusive, e na sua esposa. Né? Então vamos lá. A prestativa, Madre Teresa, Irmã Dulce, doa-se muito, foco no outro, invasivo, esquece de si. Tipo 3, para se relacionar com alguém, é bem complicado. Porque até no relacionamento tem que ter resultado, tem que ter algo que
ele pense de que forma isso pode me ajudar em outras áreas da minha vida. Ele não fica só no sentimento, não, eu vou casar porque eu amo aquela mulher, porque ela me faz bem. Não. Qual é o resultado disso? Qual é o custo-benefício disso aí? Tudo tem que ter resultado na vida. Aquela pessoa que acorda 6 horas da manhã, 5 e meia da manhã, não tem necessidade de trabalhar tanto, mas trabalha, vai até 11 horas da noite, família segundo plano, entendeu? Só trabalho, dinheiro, resultado. Dilema. A competência, a eficiência é a grande tentação do tipo 3. Acredita que precisa ser bem-sucedido para ser reconhecido e alcançar os seus objetivos. Para ele, as pessoas valem o que elas têm. E o tanto quanto as pessoas conquistam determinam o seu nível de superioridade. Então, eu sou superior na medida em que eu conquistei mais do que você. Não são os valores, não é o sentimento, é o quanto eu consegui alcançar, que vai dizer se eu sou melhor ou não do que você. Isso pode levar a um narcisismo, pode levar a um transtorno de personalidade narcisista, em níveis mais obsessivos. O narcisismo nasce daí. Uma criança que a princípio parece que tem nada demais, né? Você está incentivando o seu filho a ser o melhor. Você está incentivando o seu filho a ser um campeão. Mas a forma como você está fazendo isso, não é errado você incentivar para ser um campeão, mas a forma como você está fazendo isso está errada e pode levar ele a um transtorno de personalidade narcisista. Olha que perigo. Pode passar. Tipo 4, a romântica. Artistas em geral, orientado para a tristeza, lamentações, pessimistas, instabilidade emocional grande, sonhadores em demasia, autoestima muito baixa, ó céus, ó vida, ó azar, ninguém me ama. Essa é a crença central do tipo 4, ela acha que ninguém a ama. Ela tem uma crença de desamor. Ela acha que ela não tem nada para oferecer para ninguém, que ela não é uma pessoa interessante, ninguém vai se interessar por ela, né? Essa pessoa na infância, essa criança, ela não conseguiu criar identificação com os pais. Ela olha para o pai, ela olha para a mãe e ela fala assim, cara, eles não têm nada a ver comigo. Essa identificação é importante para a construção da própria identidade da criança. Quando ela não tem essa identificação com os pais, essa criança vai fazer o quê? Cara, quem sou eu? E ele vai se internalizar nas suas emoções, tentando se descobrir quem ele é. E aquilo é uma crise existencial que normalmente acontece após a fase de inclusão social, que todo adolescente passa, né? A pessoa não é incluída socialmente, não passa pelo processo de inclusão social, naturalmente ela vai ter uma crise de identidade. Isso vai acontecer, e está acontecendo muito hoje em dia. Só que o tipo 4, ele tem isso precocemente, já na infância. E isso se torna muito mais difícil de lidar quando isso acontece na infância. Ele começa a acreditar que ele precisa ser alguém que ele não sabe quem é e ele começa a se idealizar nos outros. Será que aquele fulano ali é interessante? Pode ser um artista, pode ser um amigo, pode ser um parente. E ele fica tentando imitar as pessoas e tentando encontrar a sua identidade. Isso é muito perigoso porque quando chega na fase de inclusão social, todo adolescente tem essa necessidade, geralmente o primeiro grupo que abraçar ele é o que ele fica, e ele se torna igual àquele grupo ali. Se for um grupo de maconheiro, ele vai ser um bom maconheiro, porque ele foi acolhido por aquilo ali, ele se encontrou ali. Mas depois ele vai começar a olhar que ainda assim ele não tem o amor, ele não está conseguindo. E aí ele vai conhecer um gótico. E ele vai lá visitar o grupo dos góticos, e aí esse grupo dos góticos agora acolhem ele e fala, não, agora eu vou ser um gótico. Aí ele muda, deixa de ser maconheiro, larga a maconha e vai virar gótico. E aí ele conhece o pessoal da igreja acolhe ele. Ah, o pessoal da igreja é tão legal. Aí ele vai para a igreja e se torna um evangélico nota 10, porque ele foi acolhido naquele meio ali da igreja ali. Ele está buscando identidade, ele está buscando quem eu sou, ele está perdido. Essas pessoas são as pessoas mais melancólicas e sofredoras de todo o Enneagrama. Muita instabilidade emocional, né? Uma hora está bem, uma hora está mal, tudo se vitimiza, porque eu sou assim e tal. Você viu aquela pessoa que você fala assim, cara, eu estou com uma dor de dente, ela, e eu? A minha dor, ela quer disputar quem dói mais.
Aí você fala assim, não, mas o meu pé, não, mas o meu pé doeu mais do que o seu. E é assim, uma disputa, quem está pior. Né? Então, o tipo 4, ele é assim naturalmente, é uma pessoa melancólica. A tentação do tipo 4 é a busca compulsiva por autenticidade. Um dos muitos significados da palavra autenticidade é aquilo que é verdadeiro. A pessoa que age com verdade expressa os seus sentimentos e opiniões sem temer retaliação. Ela não possui segundas intenções e, quando quer alguma coisa, expressa sua vontade para que não haja desentendimentos futuros. O tipo 4 não tem isso. Tá? Vício emocional, a mentira, a fraude, ou seja, para ela agradar, como ela não sabe quem ela está sempre criando um personagem para poder agradar os outros. Então ela vende uma imagem de si de acordo com o local que ela está, de acordo com a conveniência. Então ela está sempre mentindo, né, usando uma máscara. Para vencer, o tipo 4 tende a tratar a verdade de modo liberal, criar uma imagem de si mesmo que seja agradável, que seja bem vendida e o faça vencer. Mecanismo de defesa, a sublimação artística. Os sentimentos não são expressos diretamente, mas por símbolos, rituais e configurações dramáticas. Dessa forma, seriam minorados a verdadeira dor e o medo da rejeição. Geralmente, o tipo 4, como ele não sabe quem ele é, e ele é muito voltado para as próprias emoções, ele acaba criando uma habilidade para a arte. Né? Então, ele quer livros, ele quer fazer um canal no YouTube, ele pintura, teatro, coisas que mexam com o emocional, né? Com a imaginação. O tipo 4 ele tem muita habilidade para isso aí. E qual é o perigo do tipo 4? Ele pode, em níveis mais obsessivos, gerar um transtorno que é o transtorno de personalidade antissocial. Tá? Pode passar. Tipo 5, observador. Orientados para o conhecimento, fechados, frios, sem coração, não gostam de gente, empatia zero, minimalistas, avarentos, economizam tudo, palavras, sorrisos, amizades, etc. Estou na minha, fico na sua, não me procure. A crença limitada do tipo 5 é, não dou conta de ser tudo o que preciso para ser amado. O tipo 5 é uma pessoa que ele fez várias coisas para chamar a atenção dos pais, das pessoas ao seu redor, e nada adiantou. Nada fazia o pai. Inclusive eu conheço um menino assim, que ele disse para mim recentemente, falou, cara, meu pai nunca me disse um eu te amo. Eu faço de tudo para poder agradar ele, né? Eu anulo até a minha pessoa, as minhas vontades, para ser como ele quer que eu seja, e eu não consigo agradar o meu pai. Algumas crianças, o que acontece? Elas acabam desistindo. Não, peraí, eu querer agradar os outros, querer buscar amor do outro, é sofrimento. Eu estou fazendo de tudo para ter amor, reconhecimento, e os meus pais só sabem reclamar, só sabem brigar, só sabem dizer que eu não presto, só sabem falar dos meus defeitos. Para que eu vou ficar me esforçando para ter o amor deles? Não quero não, a partir de hoje eu vou viver a minha vida. E ele se internaliza dentro de si e começa a buscar o quê? Bloquear os seus sentimentos. Tudo para ele agora, porque nós sabemos, as decisões que nós tomamos, todas as decisões são emocionais, correto? O tipo 5 ele bloqueia. Então, as decisões deles passam a ser via o quê? Pela lógica. Não é mais via emocional, é lógica. O que não tem lógica, ele descarta. E o fato dele buscar sempre lógica em tudo, faz com que ele se enverede pelo caminho do conhecimento, que isso é até uma coisa boa. Geralmente, o tipo 5 são os intelectuais, ou são as pessoas que querem estudar, querem conhecer, quer saber se a Terra é plana mesmo, né? Tem aquelas curiosidades. Então, o tipo 5 é assim. Ele tem curiosidade de aprender uma coisa, aprender outra, ele está sempre buscando conhecimento. Por quê? Porque ele aprendeu a ser lógico em tudo. Tudo tem que ter uma lógica. Eu tratei de um tipo 5 recentemente, já adulto, quase 40 anos, e ele falava assim, cara, quando eu estou perto da minha namorada, eu quero estar longe dela. Mas quando eu estou longe, eu sinto saudade dela. Aí eu termino, eu volto, eu termino, eu volto, eu termino, eu volto. Por que será? Porque o tipo 5, ele não sabe lidar com seus próprios sentimentos. E toda vez que ele se vê
achando que ele vai depender de alguém, ou está se apaixonando, aquilo para ele é uma ameaça, é sofrimento, lá dos pais. Pô, imagina, eu vou depender dessa mulher, eu vou demonstrar sentimento, tal, não. Qual é o custo-benefício disso? O que vai acontecer? Ele não sabe analisar, ele não sabe pensar de forma emocional. Porque tudo para ele tem que ter lógica. E como o amor, às vezes, o relacionamento não tem lógica nenhuma, é só o amor, é só a emoção, na hora que ele está no relacionamento, ele não sabe lidar. Ele não sabe ser romântico, ele não sabe ter empatia para saber o que a mulher agrada a ela ou não, né? Ele, na hora de dar um presente, ele vai buscar aquilo que seja lógico para ele, não aquilo que vai satisfazê-la, né, emocionalmente. Então, é uma pessoa fria. Tipo 5 é uma pessoa fria e geralmente é o solteirão. Geralmente é o cara que, se casar, vai casar lá para os 40 anos, porque ele foge de relacionamento. Ou ele se relaciona, aí quando ele vê que ele está se apaixonando, ele, tchau, mete o pé. A tentação do tipo 5 é saber, por desistir do amor, acredita que pode encontrar sentido na vida através do conhecimento. Eles são altamente analíticos, curiosos e têm uma necessidade de conhecimento e compreensão. Vício emocional. O vício emocional do tipo 5 é a avareza, mas ela não necessariamente se refere à forma dele lidar com seus bens materiais. Essa avareza diz muito mais da forma como o observador economiza seus afetos e suas práticas. É só o necessário. Só diz de si o estritamente necessário, parecendo extremamente frio, distante e desinteressado pelas pessoas, e descuidado com as emoções. Esse é o tipo 5. Mecanismo de defesa, a retirada. Sempre se retira quando se vê envolvido sentimentalmente ou em relacionamentos que causem dependência. Isso porque não sabe lidar nem expressar seus sentimentos. Em níveis mais obsessivos, pode gerar um transtorno? Pode. Qual? Transtorno de personalidade evitativa. Nós já vimos. Então, vejam bem, eu estou mostrando para vocês que uma crença na infância sempre pode gerar um transtorno. É genético? Não, é educação. É isso que eu estou provando para vocês aqui com o Enneagrama. Pode passar. Tipo 6, o precavido. Eu também tive psicoterapia com uma agora recentemente. Medrosos, muito inseguros, proteladores, muito ansiosos, sempre com dúvidas. Faço ou não faço? Desconfiados, desconfio de todo mundo. Né? Será que essa pessoa é boa mesmo? Será que é legal? Sempre com o pé atrás, paranoicos. Né? Um dos vícios emocionais do tipo 6 é a projeção, antecipa o problema. O negócio nem aconteceu, já está antecipando. Ele já começa a sofrer por antecipação. Né? Ah, mas vai acontecer isso. Ai, meu Deus do céu, tal. Eu tenho uma cliente assim. Tem uma cliente que, não, mas vai acontecer isso. Aí, depois que vai acontecer aquilo, ela consegue criar uma novela. Eu falo, calma, não antecipa o problema. Eu só vou tratar do que está aqui e depois te ver o resto. Né? É incrível isso, né? Por quê? Porque ela criou uma crença de que o amor não é suficiente porque o mundo é mau. Ela precisa procurar segurança fora de si. Por exemplo, um paciente meu, ele foi abusado quando criança. Foi abusado. E os pais estavam em casa. E aí ele ficou com muito medo. Aquele medo, lembra da emoção? Registrou naquilo ali, tipo, poxa, meus pais estavam aqui e não foram suficientes. E eu também não consegui me livrar da situação. Então, eu tenho que ter um porto seguro, eu tenho que ter alguém. O tipo 6, ele não consegue fazer nada se não tiver alguém do lado. Ele vai fazer uma prova, ele tem que fazer com alguém. Ele vai num lugar, ele tem que ter alguém perto, ou o marido. A mulher tipo 6, ela sai de casa direto para o casamento, ela não mora sozinha. A mulher tipo 6, ela não empreende. Empreendedora, não, ela é travada, o medo trava a pessoa. A pessoa não consegue fazer nada, ela não consegue ter relacionamento. Se você não chegar perto dela e falar, ela não vem falar com você. Porque ela tem medo. Medo de como você vai reagir, medo do que você vai pensar. Tipo 6 tem medo de tudo. É uma pessoa que o medo está instalado nela. E ela não consegue ir para frente, ela está travada na vida. Ela precisa sempre de ter alguém para cuidar dela, um protetor, porque ela mesma não dá conta de si. Esse é o tipo 6. O dilema do tipo 6 é a sua constante busca por segurança fora de si. O vício emocional do tipo 6, ali eu botei errado, troquei ali. Mas o vício emocional do tipo 6 é exatamente esse, né? É essa busca por segurança o tempo inteiro. E se não tiver segurança, ela não faz nada, fica
travada. Mecanismo de defesa é a projeção. Tem fantasia exuberante para cenários apocalípticos e muitas vezes contam com o pior. Geralmente o tipo 6, o pessoal que gosta de teologia, matéria principal é a escatologia, é apocalipse. Ela quer saber o que vai acontecer no final. Ela quer saber o que vai acontecer no fim do mundo. O mundo está acabando. Quando vê um programa daquele no YouTube, então, né, que fala, porque agora tem um cometa, que não sei o que, ela, pronto, agora é a minha vez, né? Ela já acha que vai morrer. O tipo 6 é assim, tá? O tipo 6, em níveis mais obsessivos, pode gerar um transtorno, que nós já vimos, que é o transtorno de personalidade esquizotípica, que é o que o pessoal confunde às vezes com esquizofrenia. Cuidado. Vamos lá. Adriana, meu horário aí, hein? Não esqueça. Não esqueça que eu tenho TDAH, hein? Você tem que fazer assim para eu saber o horário, senão... Vamos lá. Tipo 7, o entusiasta. Tipo 7 é uma figura. É a maior figura do Enneagrama, é o tipo 7, aquele cara que todo mundo gosta dele, pra frente, só positivo, só otimismo. Se você contar para ele alguma história triste, não quero nem saber disso não, vamos falar, tá tudo bem. É aquele cara que se você falar assim, cara, eu passei por esse problema, ele vai ver o lado bom da coisa. Não, mas isso foi bom. Foi bom acontecer. É aquele cara positivo, é um bom amigo, é um cara bom para ter do lado dele. Que é um cara que sempre ele está olhando para frente, sempre as coisas boas. E por que ele é assim? Porque ele adquiriu uma crença que, para encontrar o amor, tem que fugir da dor e do sofrimento. Na verdade, ele sofreu tanto quanto quando criança, ou ele sofreu, ouviu os pais sofrerem, né? Presenciou situações, que ele entendeu o seguinte, eu não posso sofrer e não posso sentir dor. Ele foge da dor, ele foge do sofrimento. Tem que assumir uma responsabilidade. Se ele estiver no emprego e ele sentir que talvez aquela responsabilidade que ele está assumindo pode causar dor e sofrimento, sai do emprego de boa. Sai do emprego, arruma outro. Que ele fique bem. O negócio é ficar bem. O que é ruim nisso aí? O ruim é que o tipo 7, ele é gente boa, ele é legal, mas ele não para. Uma hora ele está num canto, uma hora ele está no outro, uma hora ele quer isso, uma hora ele quer aquilo. Ele precisa de muitos estímulos. E ele não consegue ser centrado e focado numa coisa só. Porque ele foge da dor. Relacionamento. E se ele está feliz no relacionamento, ele dá a vida. Agora, se ele sentir que aquele relacionamento está ameaçando ele, não tem paixão, não tem nada. Ele pode estar apaixonado. Ele muda da noite para o dia, larga e arruma outra ali na frente. O tipo 7 é assim. A tentação do tipo 7 é o idealismo. Precisa ter certeza de estar se empenhando por uma boa causa que traga alegria a ele mesmo e aos outros. Não tem consistência. Se entedia com facilidade e está sempre buscando coisas novas. O tipo 7 tem que ter novidade, gente. Novidade. Vamos trabalhar num projeto. Vai fazer da melhor maneira. Acabou aquilo ali, gente. Não, coisa nova. A mesma coisa não aguenta mais, não. Tem que ter um outro estímulo aqui, tá? Então, a criança tipo 7, ela é assim, vai crescendo dessa maneira. O adulto tipo 7 é assim também. O vício... aí eu repeti, errei de novo aqui o negócio aqui, tá? Mas o vício emocional do tipo 7 é exatamente essa inconsistência que ele tem, né? De não conseguir manter um único caminho. Não consegue parar em emprego nenhum, não consegue parar em relacionamento nenhum. E todas as vezes que ele se vê diante de um problema, ele foge ao invés de enfrentar. E nós temos que ensinar aos nossos filhos que, na vida, para alcançarmos grandes virtudes, grandes vitórias, o sofrimento e a dor faz parte. Faz parte. Inclusive faz parte, não. É sine qua non. É imprescindível. Tudo que eu alcancei até hoje, eu não alcancei sem sofrimento. E outra, melhor escola do mundo, melhor do que qualquer faculdade que você possa ter, é a escola do sofrimento, é onde você aprende. É onde eu aprendi. Eu fui criado com vó, mimado. Minha avó não deixava nem eu lavar prato. Até hoje minha esposa briga comigo, porque eu tenho dificuldade para lavar prato, né? Lavar louça. Porque eu fui muito mimado. Só que quando minha avó faleceu, os meus pais se separaram, e eu me vi tendo que cuidar da minha mãe, eu levei uns 3 anos comendo pão que o diabo amassou, porque eu não sabia viver, não sabia lidar. Fui mimado, não tinha inteligência emocional nenhuma. E aí o que aconteceu? Aprendi a ser quem eu sou no sofrimento mesmo. A minha escola foi o sofrimento. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Isso não é um problema. Isso foi bom. Foi uma bênção na minha vida, passar por problemas, ok?
Então, o problema faz parte, a dor faz parte, o sofrimento faz parte da nossa vida, a gente tem que saber lidar com isso de uma forma positiva, sem vitimização, sem reclamação, murmuração, ok? Bom, pessoas em níveis mais obsessivos podem alcançar o transtorno de personalidade histriônica, então tem que ter cuidado. Pode passar. O tipo 8 é o brabo, tipo 8 é o que manda. E aí se você falar contra ele, hein? Quem é casado aí com tipo 8, não tem conversa, quem manda é ele. Se você falar que não, falar que você que manda, tipo 8 vira bicho, ele não tem nem controle sobre o seu comportamento, ele fica brabo, porque ele é o cara que manda, ele tem que estar no controle de tudo. Se ele estiver no controle de tudo, casamento vai bem, empresa vai bem, relacionamento vai bem, tudo vai bem. Se alguma coisa sair do controle, desestabiliza ele por completo e ele fica agressivo, porque ele tem que estar no controle de tudo, tá? Hitler, Fidel Castro, Donald Trump, confrontadores sem limites, agressivos, ditadores, super protegem para controlar, desprezam gente fraca. O tipo 8, se você for falar alguma coisa, um problema seu, começar a chorar, ele é daquele tipo assim, oxe, pode chorar, rapaz. Tá chorando por causa disso aí, bobeira, um negócio desse? Pode chorar. Aí ele despreza, ele acha fraqueza chorar, ele não tem empatia. O tipo 8 não tem empatia, ele acha que chorou, reclamou, é fraqueza. Porque ele é forte, ele aprendeu a ser forte, a vida teve que ensinar ele a ser forte. E ele gerou uma crença que é qual? Para sobreviver, preciso ser forte. O amor fica em segundo plano. Eu atendi um tipo 8 também. Esse tipo 8 que eu atendi, a mãe abandonou ele, o irmão e o pai. Quando ele tinha 8 anos, o irmão tinha 2. A mãe abandonou, foi embora. E o pai tinha que trabalhar. E ele, com 8 anos, teve que assumir a responsabilidade de criar e cuidar o irmão, de 2 anos. Imagina uma criança, com 8 anos, tendo que cuidar outra de 2 anos. Ele desenvolveu essa coisa do controle. Não, depende de mim. Se a coisa não estiver nas minhas mãos, vai dar ruim. Eu não posso confiar em ninguém. A minha mãe me abandonou. Meu pai não me ajudou em nada. Desde pequeno, foi comigo. Eu que tive que resolver tudo, eu que tive que fazer tudo. Então, eu que vou resolver a partir de agora tudo. E aí, quando ele casa com alguém, ele é o alfa. Acabou a conversa. Não é que ele é mau, não, gente. Não é que ele é ruim, não. Às vezes, o tipo 8 é o melhor marido que tem. Só não é o melhor marido quando a mulher quer bater de frente, quando a mulher é tipo 8 também. E tem mulher tipo 8 braba. Mulher tipo 8, irmão, sai fora. Né? E tem mulher que é braba, ela quer dominar, ela quer estar no controle e tal, e dá ruim. Mas o homem não, o homem ele é mais ameno. Mulher, quando é tipo 8, ela consegue ser mais agressiva que o homem, tá? mais controladora que o homem. Então, o cara quer ter o controle. E esse meu cliente, ele era assim, ele queria ter o controle de tudo. E às vezes a mulher se sentia oprimida. E eu comecei a mostrar para ela que era por amor, não era maldade. Né? Eu comecei a ressignificar algumas coisas, com ele também, ele conseguiu. Por exemplo, ele ia fazer uma viagem e não perguntava para a mulher, pô, você quer viajar para onde? Não, ele ia lá, comprava a passagem, o local que ele escolheu e avisava, ó, comprei uma passagem tal dia, vamos viajar tal dia. Na interpretação da esposa, pô, o cara nem quis saber da minha vontade, ele nem quis saber se eu quero viajar ou não, ela se sente respeitada. Mas para ele está dando um presente para ela, para ele aquilo ali é muito bom. Aí ele não entendia, ele falava comigo, cara, eu não estou entendendo, eu comprei uma passagem de viagem para minha esposa, ela está reclamando comigo. Mas eu falava para ele, cara, é a forma, a mulher quer se sentir respeitada, você tem que perguntar antes para ela, não é você tomar a decisão de tudo, mas é a personalidade do tipo 8, ok? Pode gerar um transtorno de personalidade antissocial, porque as pessoas não querem estar perto, às vezes, de uma pessoa agressiva, pessoa que manda na lata, que só fala a verdade, né? Que acha que ser verdadeiro o tempo todo é uma grande virtude. Como é que está minha roupa? Tá bonita? Está horrorosa. E ele acha que está certíssimo, que é uma grande virtude a autenticidade dele, né? Só que essa autenticidade dele está ofendendo uma pessoa e ele sequer consegue perceber que ele está ofendendo, ele acha que ele está agradando. Aí a pessoa, pô, você falou que eu estou horrorosa? Ué, você não perguntou? Se não quisesse, não perguntasse. Tipo 8, ok? Vamos lá. O último tipo. Tipo 9. O pacificador. Preguiçosos, calmos demais, desligados,
fazem só com cobrança, tem que cobrar para fazer, se não cobrar, não faz, né? Não sabe dizer não para ninguém, fica em cima do muro sempre, não sabe tomar decisões, não enfrenta a vida, tanto faz, deixa a vida me levar, tudo certo. Qual é a crença do tipo 9? Sou amado quando concordo, quando não bato de frente. Aquela criança que não tinha voz, aquela criança que não tinha opinião. Tudo que ela falava era bobagem. Eu sou tipo 9. Eu falo para vocês descobrirem, mas eu estou entregando logo. Eu sou tipo 9, né? Sofri muito. Eu me lembro quando eu era criança, que as pessoas chegavam na minha casa e ninguém conversava comigo. Tipo, eu era um ninguém, né? Aí quando eu queria falar alguma coisa, fulano, não, peraí, adulto conversando, você não tem que conversar não. Ou então eu falava alguma coisa, tá bom, valeu, voltava conversando. Gente, isso acontece ou não acontece? Direto. E chega uma hora que você começa assim, cara, eu não tenho relevância nenhuma, o que eu falo, o que eu deixo de falar, minha opinião, não vai atrair ninguém, o amor de ninguém. Então o que eu tenho que fazer? Concordar. Para ter o amor das pessoas, eu tenho que concordar. Então o tipo 9 é aquele que você fala assim, ele fala, essa parede é branca. Aí a pessoa fala, não, cara, essa parede é preta. Aí ele vai falar, não é que é mesmo, cara? Não é que é preta mesmo? Mas ele sabe que não é preta, mas ele quer agradar você. E aí ele deixa de ter opinião própria, ele deixa de falar o que ele pensa, ele acaba se escondendo, não sendo uma pessoa de se expressar, de aparecer muito, ele está sempre escondido, ele está sempre, é o último da turma, não levanta para fazer pergunta, só fala o necessário. Quando ele sentir que o que ele vier a falar realmente for importante, se ele não sentir que não é importante, ele não fala. Ele ouve mais do que fala, inclusive. É aquele bom amigo que você fica do lado dele e você fala e ele fica ali te ouvindo. Uma paciência. Aí a pessoa fala, pô, eu ouvi tanto isso, gente. Pô, você é calmo, né? Eu estou falando aqui há 1 hora e você está me escutando. Você é um cara de gente boa, não sabe a raiva que eu estou de estar ali. Aquele tempo todo ouvindo ele, doido para ir embora, cara. Eu tenho TDAH, então ele está falando, eu estou pensando em outra coisa. E ele está ali, eu estou ali, ó. É verdade e tal. Tipo 9, ele não diz não de jeito nenhum, porque ele entende que se ele disser não para alguém, ele vai ser rejeitado. Vão odiar ele, vai perder a amizade, vai perder a admiração. Não tem. Então ele se sacrifica, ele faz contrariado. A pessoa chega para o tipo 9 e fala assim, você pode fazer isso para mim? O cara não tem nem condição de fazer. Aí ele fala, faço, claro, pô, com certeza que eu faço, cara, é um prazer fazer isso aí. Aí quando ele vira as costas, ele, que droga, que merda que eu fiz, cara, que agora eu vou ter que fazer isso. Tipo 9 é assim, né? O tipo 9, por ele tanto aprender que ele vive para agradar os outros, ele esquece de si. Então quando ele faz para o outro, ele faz às vezes com animação, porque ele quer o reconhecimento do outro, quando ele quer, né? Quando ele não quer, mas quando ele quer, ele faz com animação, faz com empolgação. Mas para ele mesmo ele não faz. Quando é para ele, ele procrastina. O tipo 9 é o procrastinador nato. É aquele cara que não faz nada, ele fica ali. Por isso tem que cobrar. Já fez isso, fulano? Já fez aquilo? Já vou. E tal. Ele não faz nada. Para ele, um curso, começa o curso, para. Começa uma coisa, para. Agora, para os outros, ele dá o melhor. A gente conhece uma assim, né? E para os outros, tudo que você pede, ela vira o mundo para fazer. Para ela mesma, ela não faz. Então, esse é um tipo 9. Por quê? Porque quando criança, a opinião dela não foi valorizada. A criança não teve voz dentro de casa. Né? Quando meu filho fala alguma coisa, pai, eu acho isso. Eu falo, filho, legal você pensar assim. Eu penso diferente. Eu penso assim. Eu não falo, pô, tu tá errado, cara, falando bobagem aí. Nem faço, não faço isso. Pai, quero ser jogador de futebol, quero jogar igual o Cristiano Ronaldo. Papai não vai deixar você jogar, mas você pode ser o que você quiser, cara. Só se dedica àquilo que você quer. Mas não, tudo que a criança fala é bobagem, tudo é besteira. Só você que sabe chão, sabe tudo. Né? A criança fala, eu vou ficar brigando, vou ficar duelando com a pessoa, não, isso vai trazer conflito, vai tirar a minha paz e eu não vou conseguir alcançar o amor de ninguém. Então eu vou concordar com todo mundo. Né? Vício emocional, preguiça, mas é fundamental que se entenda que o tipo 9 tem preguiça de fazer as coisas para ele mesmo. Para o outro, ele normalmente é prestativo, o que às vezes conduz para o esquecimento de si mesmo.
Como odeia conflitos e detesta bater de frente, o mediador, que é o tipo 9, busca conciliar interesses. Normalmente, atende o interesse dos outros, mas procrastinando para si mesmo. Mecanismo de defesa, anestesiar-se. Pelo fato de não se sentir preparado para tantos esforços e desafios, foge muitas vezes para um vício. Só com dificuldade entra em ação. Então, o tipo 9 geralmente é um cara assim, que não vale a pena fazer as coisas para ele, então ele naturalmente é preguiçoso mesmo. Procrastina, sem energia. Né? Aquele cara que chega em casa, aí do trabalho, liga a televisão, aí fica no alfa lá. Né? Essa semana minha esposa eu cheguei em casa, aí minha esposa parou na cozinha e ficou me olhando. Aí a televisão estava congelada, estava pausada. Eu estava 5 minutos olhando para a televisão assim. E minha esposa me olhando. Aí ela, Alexandre, aí eu, oi? Ela, você está 5 minutos olhando para a televisão, não está passando nada. Não foi? Eu falei, estou desligado aqui. Tipo 9 é assim, gente. E junto o tipo 9 com o TDAH, coisa maravilhosa, hein? Faltam 10 minutos, não tem que correr, bora. Vamos lá. E quais os ingredientes de uma personalidade tipo sucesso? Seu filho agora vai ter uma personalidade de sucesso, vai ser um grande homem, uma grande mulher. O que você tem que ensinar para ele? O que você tem que educar? Essa receita aqui. Sentido de orientação, compreensão, coragem, caridade, amor próprio, autoconfiança e autoaceitação. Vai. Sentido de orientação. Ajudar o seu filho a traçar um objetivo na vida e desenvolver sua vocação o permitirá construir sua identidade e a encontrar sentido na vida. Gente, sentido de orientação. É muito importante você descobrir a vocação do seu filho. Tem pai que quer impor o seu projeto de vida para o seu filho. Olha, você vai ser um advogado. Isso aconteceu comigo. Minha família toda de advogados. Meu pai falou assim, você vai ser advogado e ponto final. E eu, tipo 9, não bato de frente, não desagrado ninguém, tá bom, vou ser advogado. Ok? Então, você tem que deixar o seu filho traçar o objetivo dele, com base na vocação dele, que é diferente da sua. E vamos desmistificar aquela coisa de que vocação é uma coisa divina, que Deus já determinou, e quem vai fazer o quê? Isso aí está entranhado na nossa cultura, isso veio do gnosticismo, lá da Idade Média, que passou para o maniqueísmo, que seu Agostinho de Hipona, que é um dos pais da igreja, infelizmente trouxe isso aí para dentro da religião, e as pessoas aprendem isso, que tudo já está pré-determinado. Para com isso, né? Você desenvolve a vocação, a neurociência já provou que vocação você desenvolve, você aprende, tá? Então, se preocupe em desenvolver a vocação do seu filho. Como é que você vai desenvolver a vocação do seu filho? Primeiro, procurando saber o que ele gosta de fazer, não o que você quer, é o que ele gosta de fazer. Segundo, quais são as maiores aptidões do seu filho? Eu queria que meu filho fizesse karatê. Ele não quis, é uma decepção, porque eu faço karatê. Ele quis fazer futebol. Pô, legal, sem problema. Não é o que eu quero, é o que ele quer. Ok? Vamos passar. Compreensão. Toda criança compreende o mundo real a partir de 3 filtros. Generalização, que eu falei, distorção e omissão. Criando um mundo fantasioso, dissociado da realidade. Compete aos pais, por meio da comunicação, conectar a criança à realidade, libertando-a de seu próprio imaginário. Foi o que eu falei, se o pai não se comunicar, não conversar com a criança, não explicar as coisas, não ensinar, a criança vai ficando refém da sua imaginação. E as experiências que ela vai tendo, aquilo que ela vai vendo, ela vai jogando para dentro da sua mente, da sua imaginação, criando crenças, e os pais estão vivendo a vida deles. Quando crescer, amadurece. Quando crescer, aprende. Não, aprende quando é criança. Com 3, 4, 5 anos. Conversar. Não é impor, é conversar. E aí, filho, o que você acha disso? Você acha que é bom? Você acha que é ruim? Ah, pai, aí ele vai dizer o que ele pensa. Ah, isso aqui é isso, é uma crença limitante. Aí você corrige. Não, filho, não é assim. Deixa eu explicar como é que é. Você explica. Opa, aí vai ressignificando. A ressignificação tem que começar na infância. Se você, pai, não fizer isso na infância, ele vai precisar de um psicoterapeuta depois para ressignificar, que é o que eu faço. Gente adulta de 30, 40 anos, que cheia de problema na cabeça,
que eu tenho que trabalhar a ressignificação. Aí você vai fazer a anamnese, vai ver lá com os pais não conversavam, não davam atenção, não tinha diálogo. Não adianta. Essa comunicação, ela não é só verbal, ela é não verbal também. Porque eu acho muito engraçado quando o pai fala assim, o filho chega adolescente e quer beber cerveja. Não, você não vai beber. Pô, a criança cresceu vendo o pai beber, pô. Ia pra festa, o pai sempre compra cerveja na mesa. Aí ele fica adolescente, diz pra criança que não pode beber. Como assim? Isso chega a ser insano. A criança viu você bebendo a vida toda. E aí você agora diz que ela não pode beber. Ela não vai obedecer, porque ela vai achar injusto aquilo ali. Por que a criança modela? Tem coisas que a criança não entende com palavras, ela entende com exemplos. O teu exemplo vai ensinar. Se você fala uma coisa, mas age diferente, opa, e agora? Ela vai seguir, sabe o quê? Entre a palavra e entre o exemplo, ela vai seguir o seu exemplo. O exemplo é mais forte do que o discurso, porque ela não tem a maturidade ainda para absorver aquilo ali. Tá? Vamos lá. Coragem. Maxwell Maltese, cirurgião, psiquiatra, inteligentíssimo, ele escreveu o seguinte: muitas vezes a diferença entre um homem bem-sucedido e um fracassado não são as melhores ideias e aptidões de um deles, mas sim a coragem que teve de acreditar em suas próprias ideias, correr um risco calculado e agir. Gente, quem tem medo não chega a lugar nenhum. Ensinar o seu filho a ter coragem. Já viu aquela mãe que o filho se machuca? Ai, meu filhinho, vem aqui, papapá. Filho, faz isso. Não deixa ele fazer isso não, que ele vai acabar quebrando o copo. Deixa ele fazer isso, não, vai se machucar. Não, deixa o seu filho se frustrar. Deixa o seu filho ter problemas, e você supervisionando, obviamente, vai ajudar ele a superar esses desafios e mostrar que ele é capaz. Se você super protege o seu filho, põe ele numa redoma de vidro, ninguém encosta nele, ele vai virar um zumbi emocional. Ele vai ser uma pessoa que vai ter medo, ela não vai conseguir fazer nada na vida dele, sem inteligência emocional nenhuma. O que gera inteligência emocional nos nossos filhos é a capacidade que ele tem de se frustrar, né, ter problemas e lidar com esses problemas. Isso pode ser desde a infância. O meu filho, por exemplo, desde 3 anos de idade, ele caía no chão, aí a mãe queria segurar, eu falei, não, deixa aí. Filhão, levanta, foi nada. Machucar isso mesmo, papai machuca toda hora, vamos embora. Tal, aí ele levantava, né? Hoje meu filho tem 10 anos. Com 9 anos ele foi andar de bicicleta, ele capotou com a bicicleta e machucou daqui até aqui, aquele sangue vivo, né? E aí ele entrou em casa, com 9 anos, ele entrou em casa, mãe, olha aqui, ó. Aí a mãe desesperada, meu filho, o que houve? E qual é, mãe? Aqui tem homem. Não, aqui tem homem, não tem isso não. Ele mesmo já, mas isso é o quê? Isso é criação, isso é educação. É ensinar a não ter frescura, é ensinar a ter, ainda mais se for um homem, qual é a virtude? A única virtude que o homem tem que a mulher não tem, vocês sabem? Virilidade. O que é virilidade? Provisão, proteção e procriação. Então, o homem ele tem essa coisa da proteção. Deus já fez a gente arquitetado dessa maneira, para ser o protetor, para ser o provedor. O provedor não é só dinheiro, não. O provedor de tudo. De amor, de carinho, de prazer, felicidade, tudo. O homem é assim. Mas um dos elementos, né, dessa virilidade, 2 elementos da virilidade, é a antifragilidade e o senso de autorresponsabilidade. Esse é o homem de verdade. O homem de verdade é esse aí. Antifragilidade. O homem não pode ser aquele, ai, fulano falou alguma coisa para mim, eu estou tão magoado. O homem não tem isso, gente. O homem não tem isso. O homem não. Tudo certo. Né? Bateu com o carro. Tem de homem fresco hoje em dia, isso, pelo amor de Deus. Né? Homem fresco mesmo, que você fica, ai, Jesus, de paciência. E senso de autorresponsabilidade. Às vezes eu atendo gente lá no consultório, não, mas a culpa foi da minha mulher. Sim, a culpa foi da sua mulher, mas o que você fez? Não, mas se a culpa foi dela, não importa de quem é a culpa, rapaz, a responsabilidade é sua. Quem comeu a maçã primeiro foi Eva, mas Deus responsabilizou quem depois? Foi o Adão. Por quê? Porque cabia a ele tomar conta do negócio, ele não tomou conta. Então você tem que ter senso de autorresponsabilidade. Você tem que trazer para você o problema, não importa de quem é a culpa, e você resolver o problema, porque o homem é para isso, cara. O homem é um resolvedor de problema. E se você não começar a ensinar isso para o seu filho agora, ele vai ser um bobão, um frouxo. E você não pode deixar isso acontecer. Vamos lá. Acabando, Adriano? Acabando. Caridade. Gente, vamos lá. Qual é o contrário de amor? Ódio.
Todo mundo disse ódio, eu sabia que vocês iam dizer ódio, né? Mas não é. A gente confunde amor com sentimento. Amor não é sentimento, amor é uma decisão. Amor é a capacidade que você tem de se sacrificar pelo outro para ver a felicidade do outro. E você se realizar na felicidade do outro, né? Quando nós nascemos, nós já nascemos egoístas. O contrário de amor é egoísmo, tá? Nós já nascemos egoístas. O amor é um aprendizado. Você tem que ensinar o seu filho a amar, ele não vai aprender sozinho. O mundo, inclusive, só vai ensinar o contrário para ele, a ser violento, a ser bravo, porque o mundo é tenebroso, né? Os pais têm que ensinar a criança a amar. Como é que se ensina uma criança a amar? Ensinando a ter alegria no fazer o bem ao próximo. Ele fazer o bem ao próximo, ele sentir alegria. Qual é a diferença entre alegria e prazer? Prazer são estímulos que você tem de fora para dentro. Comer, sexo, bebida, entretenimento, prazer. E a alegria? A alegria são virtudes que vêm de dentro para fora, né? Amor, misericórdia, gratidão, traz alegria. Mas você precisa primeiro ensinar o seu filho a amar. E quando você ensina o seu filho a amar, essas virtudes que vão ser responsáveis por trazer alegria para ele, vão nascendo dentro dele. Como é que você pode fazer isso? Caridade. Se eu perguntar para vocês aqui, qual foi a última vez que o seu filho fez alguma coisa boa para alguém? Ou ele só pensa nele? Ou ele só está buscando prazer? Videogame, futebol, só ele, só ele, só ele. E o que ele tem feito pelos outros? Nada. Então ele não está aprendendo a amar. Ele está aprendendo só prazer. Ele vai criar um conceito que a gente chama de hedonismo, que é a crença de que a fonte suprema de felicidade é o prazer. Ele vai se tornar uma pessoa hedonista. O hedonista pode levar ele a se tornar materialista, que pode levar ele a se tornar avarento, egoísta cada vez mais. E isso não vai ser bom para o seu filho. Então, temos que ensiná-lo a amar. Passa. Amor próprio. De todos os escolhos, né, todos os problemas e ciladas que a vida nos prepara, o desamor próprio é o mais fatal e difícil de combater, pois é um poço planejado e cavado por nossas próprias mãos, que se resume na expressão: não adianta, eu não sou capaz de fazer. O preço que temos que pagar por sucumbir a ele é pesado, tanto para o indivíduo em termos de recompensas materiais perdidas, como para a sociedade em ganhos e progressos não realizados. Então, quando você ensina o seu filho a fazer caridade, a amar os outros, ele aprende também a ter amor por si, porque ele se sente útil. Uma das grandes faltas que fazem com que a pessoa não tenha amor próprio é ela não sentir utilidade, sentir que ela não é útil para ninguém. Então, quando você pega o seu filho e dá uma responsabilidade para ele, né, pode ser lavar um banheiro uma vez por semana. Tem mãe que tem pena do filho de fazer um negócio desse. Isso não é pena não, meu filho. Você está ensinando o seu filho a ter amor próprio, a ele se sentir bem, porque agora ele tem uma responsabilidade, porque ele é importante, porque ele agrega a vida das pessoas, porque ele é admirado. O espelho das pessoas é a sociedade. Se você se sente, por exemplo, inútil, como é que você vai ter amor próprio? Para você ter amor próprio, você tem que se sentir importante para as pessoas. E isso os pais têm que começar a introduzir os seus filhos, ok? Autoconfiança. Não existe outro caminho para a autoconfiança senão pela experiência. Pequenas experiências de êxito podem levar a grandes expectativas de sucesso. Nenhum filho pode ser bem-sucedido na vida se primeiro não adquirir autoconfiança. Primeiro passo para ser um filho bem-sucedido, confiar em si mesmo, saber que ele vai fazer, as coisas vão dar certo. E se não der certo também, está tudo bem, vamos tentar de novo, né? Agora, para ele adquirir autoconfiança, o filho superprotetor, superprotegido nunca vai ter. A mãe tem que deixar. A mãe tem que deixar ele cair de vez em quando e mostrar para ele, não é segurar e levantar o menino, não, mostrar para ele que ele consegue levantar sozinho. Deixa o filho. Eu lembro que uma vez a minha esposa estava ensinando questionário para minha enteada, né? Questionário para fazer prova e tal. Eu falei, não, vamos lá, vamos mostrar uma outra técnica aqui para ela, vai estudar sozinha a partir de hoje, senão vai dar ruim. Ela já era uma adolescente e eu falei, vamos estudar assim, 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 esquece isso aqui e você vai estudar sozinha a partir de hoje. A menina só tira 10. Talvez, se não tivesse essa experiência de estudar sozinha, talvez estivesse precisando hoje de professor particular. Entendeu? Porque não acredita que pode conseguir as coisas. Então, deixar a criança ter suas próprias experiências e deixar com que ela mesma supere, sem a intervenção dos pais, claro, supervisionando, né? Isso é importante para a criança também. Autoaceitação, para terminar.
Nenhum êxito real, genuíno de felicidade é possível enquanto não adquirimos algum grau de autoaceitação. Os indivíduos mais infelizes e torturados desse mundo são os que estão continuamente procurando convencer a si mesmos e a outros que são muito diferentes daquilo que basicamente são. As pessoas não aceitam seus próprios erros, porque foi ensinado que erro não pode ter, né? Lembra do perfeccionista lá? Não pode errar. Não, pode errar sim. E errar faz parte. E errar me aprende, é pedagógico. Eu aprendo com os meus erros. Seu filho pode errar também.